Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar do que aconteceu de mais importante na última semana e em relação ao que foi setembro, agora que estamos entrando em outubro, e grande parte daquilo que aconteceu esse mês tem relevância demais para o que você precisa entender para o seu próximo ciclo, tá? Esse mês agora teremos algumas coisas importantes que vão levar na próxima reunião do Fed, a próxima decisão do Fed em relação às taxas de juros vai precisar ser levada em consideração, tá? Principalmente dados de inflação e dados de desemprego lá nos Estados Unidos, abertura de novos trabalhos, né, de postos de trabalho, e tudo isso vai fazer com que você ganhe dinheiro ou não na sua carteira de investimentos no exterior. Óbvio, aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos para o longo prazo, tá? Quero sempre deixar isso muito bem claro, mas vocês precisam entender as nuances, tá, daquilo que está acontecendo. Por exemplo, essa semana a gente teve shutdown lá nos Estados Unidos. O que é isso? É quando, assim, trazendo de uma maneira mais simples possível a linguagem que a gente gosta de entender. Quando o governo, falando de Donald Trump, né, governo federal, não consegue se entender com o Congresso. O que isso significa? Significa que há uma ruptura. Todos os anos lá nos Estados Unidos, a gente tem uma liberação lá dos orçamentos. E aí o governo precisa que, dentro lá do Congresso, seja liberado a verba orçamentária para que ele consiga implementar suas próprias atividades, suas próprias operações e, enfim, todo o seu funcionamento dentro do governo precisa, dentro da parte orçamentária, ser liberado lá no Congresso. E quando não há esse acordo, a gente tem um shutdown que fala. A gente tem um fechamento do Congresso e aí pode adiar um monte de coisa. Por exemplo, a gente pode ter os dados de inflação adiados, a gente pode ter o payroll que indica, né, agora na próxima sexta-feira, qual que é o nível de criação de postos de trabalho, a parte de desemprego e tudo mais. E sem esses dados, o Fed lá na frente, na próxima reunião, não consegue tomar uma decisão mais assertiva, tá? Então, basicamente, para você entender, isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. Não houve acordo entre o governo e o Congresso, então o Congresso fechou. Isso não acontecia desde 2013. E dentro dessa perspectiva, a gente vai ficar de olho para ver se vai ter liberação ou não em breve, tá? Os dois precisam conversar. Tá tendo uma guerra política de narrativas também, e a gente vai alcançar, a gente vai conseguir entender assim que as coisas normalizarem, beleza? Agora falando um pouquinho mais de setembro, o que aconteceu de mais relevante aqui? A gente teve um setembro de recuperação, parte dos mercados globais se recuperaram, principalmente por conta do corte de juros que a gente teve lá nos Estados Unidos. Já era consenso no mercado que haveria esse corte de juros, e com a efetivação por parte de Jeremy Powell do corte. Jeremy Powell é o chefão lá do Fed, óbvio que existem mais gente envolvida, mas ele acaba sendo o porta-voz do Fed. E aí acabou trazendo um entusiasmo para o mercado acionário, inclusive puxado pelas inteligências artificiais, que vinham entrando num certo descrédito, entre aspas, porque foi um absurdo de valorização, se a gente pegar principalmente Nvidia, Broadcom, a própria TSMC nas últimas semanas se valorizando muito forte. Tá? Mas um pouco antes desse ciclo, o mercado já está começando a ficar cético. Pô, será que os próximos ciclos os próximos trimestres serão tão fortes assim como a gente teve anteriormente? E sim, voltou em setembro, aí, no final de setembro, principalmente depois da reunião do Fed, as inteligências artificiais a trazerem mais rumores positivos dentro de Wall Street. E fez com que, por exemplo, o SP500, se a gente pegar a nossa carteira, puxou para cima, próprio Bitcoin batendo suas máximas históricas, empresas como Oracle, Tesla, Alphabet tiveram fortes valorizações no último mês. Lá na China, a gente teve Alibaba e Baidu surpreendendo também com os avanços tecnológicos, e o pessoal lá da China está dizendo que agora os chineses estão dependendo cada vez menos dos americanos, dentro dessa corrida global aí por inteligência artificial. E aí a gente teve, dentro da Ásia, principalmente, as empresas subindo de maneira relevante no mês de setembro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não curto muito empresas em mercados mais emergentes, assim se pode dizer, ou até em alguns mercados desenvolvidos mais maduros. Eu prefiro empresas que a gente pode ter uma grande valorização no nosso portfólio,
A média europeia não é interessante e a média de outros desenvolvidos também fora da Europa também não é interessante quando a gente avalia o histórico. Japão. O Japão está de lado do mercado acionário há décadas. A Ásia poderia despontar, principalmente puxado por China, mas China tem muita insegurança jurídica, então a gente prefere ficar de fora. Thiago, posso colocar uma parte do meu capital? Pode, lógico que pode. Você pode fazer aquilo que você quiser, mas óbvio, você precisa respeitar risco, tá? Você pode ter um percentual onde a relação risco-retorno vale a pena, e quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre isso. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, tá? Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações. Toda semana a gente fala sobre ativos globais aqui no canal, a gente fala sobre renda em moeda forte. Então você com certeza vai se beneficiar e vai ganhar muito no longo prazo em relação à valorização do seu patrimônio. Beleza? Então, assim, basicamente esses são os principais pontos. Se a gente falar de política monetária e os principais riscos, o Fed sinalizou que no próximo ciclo a gente pode ter aí um afrouxamento monetário, a gente pode ter até 3 reduções no ano que vem, em 2026, e ainda em 2025 a gente pode ainda ter mais alguma redução nos juros, o que puxaria para cima o mercado acionário. Falando em cenário político, a gente teve a incerteza, principalmente por conta do shutdown que eu comentei até agora, desde 2013 não acontecia, e espera que exista um consenso entre Congresso e governo para a gente ter uma previsibilidade maior dos próximos dados, já que uma paralisação afetaria ali o ritmo da economia e poderia atrasar os dados mais importantes, como eu já comentei anteriormente. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem de relevante. Setorialmente falando, tecnologia e comunicação foram os maiores ganhos do último mês, puxado principalmente pelo avanço da IA, como eu disse, data center muito forte. Inclusive eu trouxe recentemente no canal 2 ativos, 2 REITs, que ganham aluguéis principalmente pelo aluguel do espaço e também dos seus próprios data centers, Equinix e Digital Realty. Falei muito sobre esses dois. No final desse vídeo eu deixo esse vídeo completo falando sobre isso e como esses REITs estão se valorizando ou estão se beneficiando, distribuindo bons dividendos por conta do avanço das IAs, assim como a Nvidia tem feito, Broadcom tem feito, a AMD agora recentemente subiu mais de 20% na bolsa por conta de um novo acordo que eles fizeram com o ChatGPT, na verdade com a OpenAI, né, que é a criadora do ChatGPT. Então a tecnologia em volta das inteligências artificiais é o que tem puxado principalmente para cima. Se a gente pegar indústria e materiais básicos lá nos Estados Unidos, a gente tem uma certa pressão, principalmente por conta das tarifas do Donald Trump, que envolvem outros países, já que os Estados Unidos precisavam importar uma parte relevante. Quando a gente olha para a indústria como um todo, e o intuito do Donald Trump é fortalecer sua indústria interna. E dentro dessa ótica, a gente pode ter pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos e um fortalecimento da indústria, já que a economia americana ficaria um pouco mais fechada, tá? Isso pode pressionar preço também, tá? A perspectiva é que a gente tenha, dentro do setor financeiro, olhando para o que aconteceu, um ganho de espaço, favorecendo aqui por conta da perspectiva de uma flexibilização mais regulatória, ali, uma flexibilização regulatória por parte do governo, para poder ter financiamento para a indústria como um todo, não só a indústria antiga, né, aquela indústria de chão de fábrica, mas a indústria dos semicondutores também, já que a gente vai ter pela frente aí mais de 500 bi de dólar de investimentos em tecnologia, data centers, inteligências artificiais, já que a gente tem uma corrida entre Estados Unidos e China. Bom, panorama regional agora, dando uma olhada aqui no que eu separei para vocês. Estados Unidos, a gente tem uma postura um pouco mais cautelosa, principalmente por conta dessas tarifas e do déficit elevado. Se a gente olhar a dívida pública dos Estados Unidos, uma dívida muito forte, acima dos 35 tri de dólares, e isso acaba trazendo um certo risco para o mercado, mas, por outro lado, o mercado está sinalizando que o que vai mais trazer preço para as ações tem a ver com a parte de desemprego, a parte de aceleração ou desaceleração econômica, tá? Mas a parte de déficit está sendo monitorado, já que os Estados Unidos também estão naquela pegada de todo ano gastar um pouco mais.
E isso é algo que a gente vai monitorar aqui no canal também. Lembrando que as empresas americanas elas estão listadas nos Estados Unidos, mas elas têm operação no mundo inteiro, beleza? Europa, a gente tem um ciclo de corte de juros também, assim como nos Estados Unidos, e só que o mercado acionário europeu ainda anda meio de lado, tá? Com algumas poucas boas empresas despontando. Mas, de uma maneira geral, quando a gente olha a produtividade europeia, a gente não tem uma perspectiva tão favorável assim como, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos. Reino Unido segue com restrição fiscal, em um crescimento mais moderado. Japão avança na parte de governança, principalmente a corporativa, e enfrenta alguns riscos da política monetária, já que o Banco Central japonês subiu um pouquinho a taxa de juros e tem mantido ali um pouco acima do 0%. Para quem não sabe, o Japão já teve taxa de juros negativa e vinha praticando uma taxa de juros perto do zero para ver se fomenta uma economia que não se move muito há muito tempo, tá? A economia japonesa se moveu muito forte durante algumas décadas ali, principalmente pós-Segunda Guerra, financiada também pela reconstrução, vindo também dos Estados Unidos e alguns países da Europa, e aí o Japão cresceu muito, copiando, né, e trazendo uma metodologia, melhorando muitos processos que vinham de outros lugares, como, por exemplo, a parte automobilística, a indústria como um todo, tecnologia, e aí depois disso a gente teve um período de Japão estagnado. E agora o governo precisa de alguma forma fomentar o japonês, já que ele faz muita poupança. E a China, a gente tem um destaque positivo aí, pacote de estímulo só para variar, fortalecimento do setor de tecnologia, como a gente já tem visto, e tem trazido bons fundamentos para as empresas de tecnologia chinesa, mas a gente gosta de ficar fora da China, ou pelo menos a maior parte do nosso patrimônio não ter em China por conta de jurisdição, e aí a gente tem um risco muito grande. O mercado acionário chinês, nem o chinês investe muito. Beleza? De modo geral, a economia americana, só para a gente fechar aqui, porque como a gente investe muito nos Estados Unidos, a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo lá, tá? Inflação acima da meta, um pouco acima da meta nos 2%, principalmente quando a gente olha de núcleo de inflação. O PIB segue forte nos Estados Unidos, voltando a crescer e sustentado principalmente por consumo e investimento, né, na parte principalmente privada, e o déficit fiscal é o que a gente tem que ficar mais de olho, como eu falei. Curva de juros mostrou fechamento, principalmente depois da queda das taxas de juros do Fed, e o que trouxe um pouco de mais tranquilidade quando a gente projeta até a valuation, já que a curva de juros longa, quando a gente olha ali para o tesouro de 10 anos, é um dos principais componentes quando a gente vai precificar empresas. Beleza? Em síntese, um bom mês. Vamos olhar outubro agora, vamos ver aquilo que vai acontecer daqui em diante. E eu vou deixar agora, no final desse vídeo aqui, as duas empresas que eu falei para vocês de data center, dois REITs que alugam espaço e distribuem bons dividendos. Beleza? E a gente deve ter essa semana aí pelo menos de 2 a 3 empresas que eu julgo serem muito boas agora para outubro. Beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações. Gostou do vídeo, já deixa o like aí. Tamo junto, beleza? Você vai ajudar bastante o canal, vai entregar esse vídeo para mais gente. E agora fica com esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você continuar me acompanhando.